Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, nós vamos falar agora sobre como que está a configuração de unidades aqui do nosso projeto, tá? É importante a gente ver isso aí e entender como que se configura as unidades e como que está, né, as unidades aqui no nosso template. Então, o comando para visualizar isso está aqui, ó, menu gerenciar. Eu tenho aqui a opção unidades do projeto, né? Pode reparar que o atalho ali, ó, é o N. Então eu vou acessar aqui, ó, e aqui está a telinha de configuração de unidades, tá? É, é bem importante entender essas configurações aqui, porque algumas coisas vão impactar bastante durante o processo de modelagem e de detalhamento. Então aqui está a unidade linear, né? Que no nosso caso aqui está em metros com duas casas decimais, mas eu tenho outras opções aqui, centímetros, milímetros, tá? Se vocês lembram aquele projeto de exemplo que vem com o Revit, ele está em milímetros, com nenhuma casa decimal. A área em metro quadrado, repara que a área, volume e linear são unidades diferentes, né? Então eu poderia ter, por exemplo, linear em metro, a área em centímetro quadrado ou milímetro quadrado, o volume em centímetro cúbico, decímetro cúbico, são independentes, tá? São três configurações independentes. Eu tenho aqui o ângulo, que está configurado em graus, mas eu tenho a opção de radianos, tá? Normalmente a gente trabalha em graus. A inclinação está em percentual, mas eu poderia ter inclinação em graus. Não é muito comum, né? No Brasil a gente usa mais inclinação em percentual. Poderia ter uma inclinação aqui em proporção, né? 1 para 1, 1 para 1,5, como a gente normalmente faz com talude, tá? Tem a configuração de moedas. E aqui, repara que no símbolo da unidade eu não tenho o símbolo de reais, né? Até essa versão mais atual do Revit ainda não tem a possibilidade de se colocar reais aqui, tá? Então, ou você deixa nenhum, ou deixa aqui esse símbolo de cifrão aqui, que eu sei que depende da preferência, tá? Mas não tem aí o símbolo de reais. E eu tenho aqui a configuração de densidade de massa, isso aqui a gente quase não vai usar no nosso projeto. Mas repara a quantidade de outras unidades que eu tenho. Ó. Como o Revit é um software complexo, ó, a disciplina chamada de estrutural, né, tem um monte de unidades que teria que ser configurada caso fosse trabalhar com estruturas. Ar-condicionado a mesma coisa, a elétrica a mesma coisa. Então repara como que o Revit é um software complexo. Tá? Ele tem aí uma gama enorme de projetos diferentes que são trabalhados e de configurações diferentes que têm que ser feitas. Tá? Outro detalhe que eu queria chamar a atenção é essa parte aqui, ó, agrupamento de símbolo dígito decimal. Repara que aqui já está usando o padrão brasileiro, ó, ponto para separar os decimais e vírgula para ponto para separar os milhares e vírgula para separar os decimais. Esse aqui não é o comportamento padrão. Normalmente os templates do Revit vêm com esta configuração, ó, que é a configuração americana, vírgula para separar os milhares e ponto para separar o decimal. Se eu deixar isso aqui assim, além de ter um probleminha estético na hora de fazer as tabelas, por exemplo, né, fica esquisito para a gente que é do Brasil entender essas, quando é vírgula e separando os milhares e ponto para separar os decimais. Além desse problema, tem outro. Por exemplo, se eu quiser fazer uma parede aqui, ó, vou usar o comando de parede e vou desenhar uma parede aqui de 1,5 m. Vou digitar aqui 1,5. Repara que se eu der um Enter, ele vai dar uma mensagem de erro e não vai aceitar. Tá? Ele não entende a vírgula. Tá? Ele precisa que eu dê um ponto. 1,5. Pronto, ele desenhou a parede. Só que se eu vier aqui no comando gerenciar unidades e voltar aqui, ó, e colocar o padrão brasileiro, que é a vírgula, além de ter já um ganho estético, né? Isso aqui na tabela vai ficar muito mais fácil de ler. Além do ganho estético, eu tenho esse outro ganho aqui, ó. Na hora de modelar os elementos, ó, eu posso tranquilamente digitar 1,5 e ele vai aceitar. Então compensa muito, é muito interessante se for o nosso template, não precisa, no nosso template isso aqui já está configurado. Mas em outro template, configura isso aqui, ó, unidade de projeto, configura o agrupamento de símbolo e dígito decimal para essa configuração aqui, ó, o padrão brasileiro. E nessa configuração, além da vírgula, o ponto também funciona. Ó. Se eu digitar 1,5, ele funciona normal. Então é uma configuração mais flexível. Tá? Então, era isso aí sobre unidades. Na próxima aula nós continuamos. Muito obrigado.